Pessoal, boa tarde. Essa aula agora que a gente vai fazer para vocês é uma aula relacionada a backup, tá? A gente vai entender como funciona a ferramenta de backup nativa do Windows, como que é instalada. E para o nosso cenário, a gente tem dois servidores, tá? A gente tem esse server 01, que está com esses IPs 92.168.01 e 10.0.0.1, e tem server 02, que é um servidor membro do domínio, tá? Ele é uma máquina membro do domínio que é gerenciado pelo servidor 1, tá? Para diferenciar, nós temos essa máquina com esse papel de parede server 02 e essa máquina aqui com papel de parede server 01, tá? Ferramenta de backup para se instalar. Você vem lá no gerenciador de servidores, entra na guia de recursos, tá? E vem adicionar novo recurso. Esse cara vai estar lá embaixo, tá? Recursos do backup do Windows Server. Aqui eu já fiz a instalação. Ele está com backup server instalado. Você pode fazer também a opção de linha de comando, que a gente não vai abordar nesse momento. Terminou a instalação. Esse Snipe agora vai estar criado lá em ferramentas administrativas. Você vai abrir esse cara e vai chegar numa telinha similar a essa aqui, tá? Então, qual o objetivo? Criar um backup, mostrar como funciona e depois fazer o restore. Nada tão avançado quanto backup de sistema, tal, fica para uma segunda videoaula. Vamos conhecer só a ferramenta, tá? Então eu posso vir em ação, eu posso agendar um backup, posso fazer um backup único, posso fazer uma reparação. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um backup único, mostrar como funciona, tá? Então, como eu não tenho nenhum backup agendado, ele não me dá a opção de rodar esse backup, caso eu queira. Se eu tiver um backup agendado, eu posso marcar essa opção de backup agendado e mandar executar as configurações que tiver naquele backup. Então, eu venho aqui em opções diferentes. Ele vai me perguntar se eu quero fazer um backup completo do servidor. Como é o primeiro backup, ele seta isso como recomendado. Não vamos fazer isso agora porque vai demandar um tempo e um espaço de disco muito grande. Vamos personalizar nosso backup, tá? O que eu quero backupear? O que eu quero fazer de backup? Vamos imaginar que eu quero copiar esses dois arquivos aqui e a pasta Windows, por exemplo. Tá? Como eu vou mostrar o restore, eu vou tirar a pasta Windows e brincar só com esses dois executáveis. Se eu vier em configurações avançadas, eu posso excluir, por exemplo, se eu quiser fazer um backup da unidade C, eu posso vir aqui e adicionar a exclusão, colocar na unidade C e dizer o seguinte: o que eu quero excluir? Eu quero excluir tudo que for MP3, tá? Então eu adiciono essa exclusão e o que for MP3 não vai estar funcionando, não vai ser alvo do backup. Não vamos brincar com isso agora, tá? Vamos selecionar esses dois arquivos e avançar. Ele vai me escolher o seguinte, ele vai dizer: velho, tu pode escolher uma unidade de disco local ou tu pode escolher uma unidade remota. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu backup lá dentro do meu server 02, nessa pastinha que eu já criei aqui chamada backups, tá? Então eu vou voltar lá em server 01, escolher a pasta compartilhada, avançar, e aqui eu vou botar o endereço // server 02 / como aquela pasta não está compartilhada, eu vou acessar a unidade C como o compartilhamento administrativo e vou escolher a pasta backups, tá? Aqui eu tenho duas opções para controle de acesso. Se eu não herdar as configurações de acesso do arquivo que ele está original na minha máquina, eu coloco não herdar e aqui ele vai me pedir uma senha que ele vai colocar como dono daquele arquivo. Eu não quero fazer isso, eu quero herdar as configurações que existem na pasta remota, tá? Então ele vai ser acessível a qualquer pessoa que tiver acesso a essa pasta compartilhada. Então eu coloco avançar, ele vai me dar um resumo do que vai ser feito o backup e eu clico lá em realizar backup. Ele vai me mostrar o progresso, tá? E diferente dos outros backups, ele cria um arquivo de catálogo. Eu vou poder catalogar e a gente vai ver isso quando tivermos restaurado esse backup. O que ele está tentando fazer aqui? Ele está se comunicando com o server 02, tentando localizar e mandando os arquivos, criando o catálogo que a gente vai ver mais na frente, tá? Então vamos lá em server 02
ele vai estar criando isso dentro dessa pasta backup aqui. Vamos só esperar isso aqui terminar. São 12 megas, ele está montando esse compartilhamento. Aqui atrás ele já está com o log, o registro desse backup ativado, tá? Vamos esperar ele concluir essa operação de catálogo do sistema de arquivos para logo depois fazermos a configuração do restore. O que vai ser o restore? A gente vai pegar esse catálogo que já existe criado no servidor. E esse catálogo ele vai me dizer a hora os arquivos que foram utilizados, tá? E aí eu vou restaurar para uma outra unidade de disco. Coloco fechar, o backup foi concluído, tá? Concluído com êxito. Se eu olhar aqui agora no servidor 2, ele vai criar uma estrutura de Windows Image Backup Server 01, tá? Que é o nome do host que fez o backup. E aqui eu vou ter o catálogo. Esse catálogo é que vai me dizer quais são os arquivos, quando que foi feito, qual o horário. Então aqui eu já tenho o meu backup feito em Server 02. Se eu voltar para Server 01, eu posso vir em ação agora e recuperar. Tá? Eu quero voltar esse backup para algum outro lugar. Então eu venho recuperar. Ele vai me perguntar onde que está armazenado esse backup. Eu disse, pô, não está armazenado no Server 01, está armazenado em outro local. Que local é esse? Está numa unidade local? Está numa unidade removível? Está numa pasta compartilhada? Então está lá em Server 02. Seleciono pasta compartilhada e coloco lá /server 02 /c$ /backups. Eu não preciso botar subpasta Windows Image, ele já vai ler isso aqui automaticamente, tá? Então eu coloco aqui que a pasta de Windows Image está em backup. Ele vai ler esse backup e vai dizer, opa, tem um backup aqui do dia 6 que foi realizado às 4h05. Se nós olharmos aqui, nossa hora são 4h08. Se eu tiver um outro backup, eu vou poder manipular cada dia e horário que eu quiser. Se eu tiver mais de um horário num determinado dia, eu posso escolher qual horário que eu quero e mandar ver lá no meu recovery. Como eu só tenho só esse horário, vou selecionar esse cara. Ele vai dizer, o que é que você recuperar? Eu quero recuperar um volume, eu não fiz um backup de volume, eu fiz um backup de pastas, tá? Então, seleciono arquivos e pastas, avançar, ele vai dizer, opa, lá naquela pasta Windows Image, tem uma pasta chamada Server 01, dentro dela eu tenho um disco local e tenho os dois arquivos que eu selecionei. Denis, preciso recuperar todos os arquivos? Não. Seleciono um arquivo que eu quero, tá? No caso eu quero voltar essa versão x64 aqui do arquivo. E ele perguntar, tu quer voltar para o local original? Tá? Tu quer voltar para outro local? O que você quer? Você quer substituir, quer criar cópias? Eu vou setar outro local. Escolher o seguinte, eu quero voltar aqui para a unidade C, a pasta usuários, por exemplo. Eu quero criar uma outra pasta aqui e colocar backup, tá? Ou restore, por exemplo. Quero voltar para essa pasta chamada restore. Então avanço, ele vai jogar só aquele arquivo que eu selecionei para recuperar. Recupero, ele vai ler lá em Server 02 se esse arquivo realmente existe. Fechar, voltar vou lá na minha pasta agora, pasta restore, meu arquivo está restaurado. Então o bem básico de backup é isso, tá? A gente ainda pode ver algumas outras opções que eu posso mostrar aqui para vocês. Essa parte de cópias VSS, tá? Que é um volume de cópias de sombra, tem um volume completo, tem um backup de cópia de sombra. É bom dar uma lida para entender como é isso, que isso é bastante útil. Mas do grosso, tá? Eu posso colocar o servidor completo, ele vai fazer backup do meu estado de sistema.
Eu posso escolher aqui Server 02, tá? Escolher a opção lá de servidor completo, botar lá em backup, avançar. Aí o que ele vai dizer, já tem um backup lá, o que é que tu quer fazer? Tu quer mudar, tu quer adicionar, tá? Coloca o backup, ele vai ler se meu destino suporta. Nesse caso eu não tenho espaço suficiente lá na unidade C do Server 02, e aí eu tenho que fazer um backup em um outro local. Mas não tem grandes mistérios. A ferramenta é bem autodidata, não tem dores de cabeça, é fácil de usar. E no geral o que a gente precisa aprender nesse primeiro momento é fazer um backup e restaurar, para que consigamos dar uma continuidade de negócio num possível evento de falha. Tranquilo? Testem, estudem, analisem, vejam o potencial dessa ferramenta, que vai ser bem útil para vocês no dia a dia. Um abraço, até a próxima.